Palavra de Deus que nós ouvimos, eu queria hoje aproveitar, nós estamos na última semana de transmissões, vamos ensinar como é que nós vencemos os problemas da nossa vida. Eu sei que parece um pouco complicado e delongado, mas eu prometo ser bem objetivo. Aqui é como enfrentar os problemas. A palavra vai dizer que Jesus, depois de ter feito todo aquele discurso, tudo, praticamente é quase como o evangelho que nós ouvimos ontem. Aqui Jesus já fez tudo, ele vai subir para orar. O barco ele vai representar a casa de Deus. O mar, os problemas, as dificuldades. O fantasma é a miragem do que pode acontecer com a gente. A coragem de pedir para sair do barco é aqueles que têm coragem de começar a lutar. O vento representa o que o problema faz na vida da gente quando começamos a lutar de verdade. E a falta de fé é aquilo que acontece com aqueles que tiram os olhos de Jesus e começam a olhar para outras coisas. É bem resumido. Se nós tomamos aqui a palavra de Deus, os discípulos realizaram tudo, mas é engraçado que Jesus, depois de ter saciado, Jesus mandou. Eu gosto muito da palavra, uma tradução que diz Jesus obrigou. Dá a entender que parece que eles não queriam entrar no barco. Eles queriam ter continuado com Jesus, mas Jesus os obrigou a entrar no barco. Então a primeira coisa que eu tenho que entender, diante da dificuldade, eu preciso estar dentro do barco. Diante do problema, eu preciso estar dentro do barco. O barco ele representa a minha casa, ele representa a igreja. Eu preciso estar dentro do barco. Só que se eu fico com medo, mesmo dentro do barco, aí é que preciso saber o que vamos fazer. Por isso, Jesus subiu ao monte para orar e orou até de madrugada, como era seu costume. E aí ele veio andando sobre as águas. É engraçado que quando nós começamos a remar, e o barco da vida é assim, a gente começa a remar, as ondas vêm ao contrário e começam a empurrar a gente de volta, parece que a gente, e a vida da gente parece que é assim, a gente rema e parece que não sai do lugar. Existem muitas situações, muitos problemas que a gente vive que parece que a gente rema, mas não sai do lugar. E por que acontece isso? Porque muitas vezes nós queremos fazer tudo sozinho, porque Jesus não está no nosso barco. E enquanto ele não estiver dentro do barco, as coisas não vão se resolver. Muitas vezes você quis resolver tudo sozinho. Você não aprendeu a esperar o tempo certo para tentar resolver as coisas. E é engraçado que quando a gente tem coragem, porque a palavra vai dizer, e eles remaram, e agitado pelas ondas, o vento era contrário, pelas 3 da manhã, eles viram alguém caminhando sobre as águas. O problema é assim, ele sempre parece ser mais amedrontador do que ele é de fato. Imagina comigo, é igual quando você vai no banheiro à noite e tem que passar pela sala. Eu não sei se já aconteceu isso com você, mas tem aquelas pessoas que passam na sala, ela está toda escura, só tem às vezes aquela luz da cozinha ou só a luz do corredor, você passa correndo para ir no banheiro, tranca a porta, porque você tem medo. Você fica olhando pensando que vai aparecer alguém, que vai ter alguém olhando para você sentado do sofá da sala. É engraçado isso, mas é isso que o medo faz. Ele faz o problema parecer uma miragem enorme que nós nunca vamos conseguir vencer. Só que é engraçado que é preciso algumas vezes eu ter coragem para lutar contra isso. Por isso, Pedro, apesar de ter gritado, é um fantasma, eu gosto quando diz que eles gritaram cheios de terror, é um fantasma, Jesus vai gritar para eles, coragem, sou eu, não tenhais medo. E aí Pedro vai dizer, então, Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, vem. Quando a gente começa a ter coragem e sai do barco, é engraçado que apesar de todos terem medo, só Pedro teve coragem de pedir, eu vou sair do barco. Só Pedro viveu a experiência de caminhar sobre as águas. E é engraçado que quando a gente começa a pisar nos problemas da nossa vida, a gente vai pisando, enquanto eu estou olhando para Jesus, que era isso que acontecia. Enquanto Pedro tinha a visão em Cristo, ele caminhava sobre as águas.
Assim que ele desviou os olhos e começou, a palavra vai dizer, vem. Então Pedro disse-lhe, Senhor, deixa que eu vá ter um encontro. Vem, desceu da barca e começou a andar sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo. O problema na vida da gente é sempre assim, quando a gente tem coragem de lutar, ele sempre parece que vai nos engolir. E é a hora que eu começo a olhar demais para mim. E em vez de olhar para Jesus, olhar para o sacrário, olhar para a Eucaristia, o que a gente faz? A gente fica olhando para os problemas. Está muito grande, eu não vou dar conta. E aí a gente fica com medo. E o que o medo faz na nossa vida? Ele faz muitas vezes isso que aconteceu com Pedro. Pedro, olhando a força das águas, começou a afundar. E gritou, Senhor, até o grito de Pedro tem um sentido. Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse, homem fraco na fé, porque duvidastes. A primeira coisa que a gente vai olhar aqui é que Pedro gritou, não gritou, salva-me, Senhor. Ele deu a centralidade no senhorio de Jesus. Eu dependo de Jesus. É isso que precisa acontecer na sua vida. Eu preciso depender de Jesus. Mas a segunda coisa que Jesus fez foi, Senhor, salva-me. Jesus logo estendeu a mão. Eu fico pensando às vezes se eu fosse eu, Jesus. Eu ia acabar com o Pedro. Não, se o Pedro fosse o Júlio, eu ia acabar com o Júlio. Com o Guilherme, eu ia acabar com eles. Vocês são um bando de à toa, vocês andaram na água. Se fosse, pensa você, se fosse você, Jesus, Pedro já tinha afogado, porque a gente ia querer dar o sabão primeiro, para depois estender a mão. Olha o que Jesus fez. Primeiro imediatamente, Jesus logo estendeu a mão, eu gosto do termo imediatamente, desceu e estendeu-lhe a mão e depois de ter seguro, disse, homem fraco na fé, por que duvidastes? É engraçado que quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a olhar as outras coisas, olhar demais para a nossa vida e para os nossos problemas, o que a gente faz? Perde o foco em Jesus. E aí a gente começa a afundar. E começando a afundar, é engraçado que se a gente não encontra Jesus, encontra pessoas como eu, como Júlio, como Guilherme, vai acontecer o quê? A gente vai querer dar sabão primeiro, para depois tentar ajudar. Não, meu irmão, primeiro a gente ajuda, depois a gente fala, homem fraco na fé, por que duvidastes? E é engraçado que aqui, Jesus, assim que coloca o pé dentro do barco, o que acontece? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. É Jesus entrar na nossa vida, entrar no barco da nossa casa, entrar no barco da nossa vida, da nossa história, e tudo se acalma. O problema é que muitas vezes a gente quer atravessar sem precisar de Jesus. Por isso, a palavra vai colocar isso. Era preciso que Jesus vivesse essa experiência e que Pedro entendesse a partir da sua própria experiência. E é engraçado que Pedro é aquele que saiu. Nós podíamos ter visto outra mentalidade. O homem que saiu, abandonou tudo, tal, mas que era imaturo, que não tinha profundidade de vida, porque ele começou a afundar, porque Pedro era para ser a rocha. Aqui ele estava, em vez de rocha, estava água. Não estava indo para frente, ele não era aquele que era para dar solidez. É engraçado que, quando ele começa a gritar, a gente vê a humanidade de Pedro. Eu que larguei tudo para te seguir, Senhor, agora é você quem vai perecer, Pedro. É engraçado como Pedro desconfia, ou melhor, como a gente costuma dizer, confia desconfiando. Que nós possamos observar se dentro do nosso barco nós temos colocado a presença de Jesus. Se eu tenho tido coragem de sair do barco e pisar nos problemas. E se quando eu tenho saído, eu tenho mirado em Jesus ou tenho olhado demais para mim. Que nós possamos pedir ao Senhor a coragem para podermos assim caminharmos conforme o Senhor espera de nós, olhando diretamente para Jesus. Louvado seja nosso Senhor